Minha amiga e meu amigo, eu tenho feito alguns vídeos falando sobre a tragédia climática no Rio Grande do Sul, que foi um verdadeiro desastre, em que as chuvas, fortes chuvas, alagaram diversas cidades, causando danos materiais, perdas humanas, enfim. A situação do Rio Grande do Sul é desesperadora. Nós que estamos distante do cenário, do local do fato, não temos a exata dimensão da situação. Mas se nós pararmos para analisar de uma maneira fria, sem paixões políticas, com a mente e o coração aberto, trabalhando os números e os fatos, a gente vai ver que o cenário é um cenário devastador e de guerra. Para se ter ideia, dos 497 municípios que compõem o estado do Rio Grande do Sul, 60% deles, de uma forma ou de outra, foram atingidos. Uns um pouco mais, uns um pouco menos, mas fato é que foram alvo de uma fúria da natureza de forma devastadora. Para se ter ideia, tem municípios que foram praticamente riscados do mapa. Praticamente, quase que deixaram de existir, voltando, sem exagero, ao tempo da pedra lascada. E as imagens que nos chegam, e não são todas, são parte delas, porque muitas ainda não podem ser registradas, porque quem deveria registrar não tem acesso às mesmas, é desoladora. E digo mais, o estado do Rio Grande do Sul tem uma dimensão territorial muito mais elevada que muitos países ao redor do mundo. Eu acredito que Rio Grande do Sul, se não é do mesmo tamanho, é maior que a Alemanha. E o cenário que a gente vê ali é assustador. Para se ter ideia, se o Rio Grande do Sul fosse um país independente e se fosse atacado militarmente por um outro país, por uma potência militar, essa potência militar não faria tanto estrago como foi feito pelas águas. Para você ter ideia, pontes, a estrutura, casas, estradas foram completamente destruídas. E ainda faço um outro paralelo. Em 2 anos de conflito Rússia e Ucrânia, a Rússia, uma das maiores potências militares, alvejando a Ucrânia por 2 anos consecutivos, sem contar os ataques esporádicos desde 2014. Nem de perto fez o estrago na Ucrânia como as águas fez no Rio Grande do Sul. Por aí você vê a gravidade da situação em que se encontra aquele estado, que hoje vive uma situação de excepcionalidade. Repito, se o Rio Grande do Sul fosse atacado por um outro país, militarmente falando, não sofreria tantos danos como sofreu. Rio Grande do Sul, por si só, não consegue se recuperar em curto espaço de tempo. Vão ter que reinventar, redescobrir, reestruturar o Rio Grande do Sul. Por ser um estado de excepcionalidade em que os nossos irmãos gaúchos vivem, vai ser preciso da nossa intervenção. Cidadão de bem, organização da sociedade civil, instituições. A situação é desesperadora, é desalentadora. Mas existem alguns caminhos a ser tomados
que pode alavancar essa reestruturação. Eu até sugiro algumas aqui. Por exemplo, a classe artística. A classe artística pode e deve dar a sua parcela de contribuição para minimizar o sofrimento dos gaúchos e acelerar o processo de reestruturação daquele Estado. E como a classe artística pode dar a sua parcela de contribuição? Abrindo mão de 50% do valor reservado pela Lei Rouanet para contemplar os artistas. Valor reservado esse, que é um processo de captação do artista junto à empresa, às empresas, mas que o governo aceita abrir mão e reservou esse valor, é de 16 bilhões e 300 milhões de reais. A arte e a cultura é importante, mas nessa vida o bem-estar, mas nesse momento a vida e o bem-estar é muito mais. E os nossos irmãos do Sul carecem. Com 50% desse valor destinado, de 16 bilhões e 300 milhões, dá-se para fazer arte tranquilamente. Porque a arte não faz jogando dinheiro para o ar. Arte e cultura se faz com criatividade. Então a classe artística precisa sim dar a sua parcela de contribuição e isso é possível. Quanto à classe política, que tanto fala em pátria, que tanto fala em solidariedade, a classe política, não só a esquerda, mas como também a direita, centro, enfim, independente de cor partidária ou da agremiação política. A classe política, nesse momento, precisa dar a sua parcela de contribuição. E uma das formas de dar essa contribuição é abrindo mão da metade do fundo partidário, que é um recursos públicos destinado para investimento nas eleições de 2024. E que esse valor está na casa, gira em torno da casa de 5 bilhões de reais. Se a classe política abrir mão da metade desses recursos, vai estar ajudando o Rio Grande do Sul e ainda vai poder fazer uma campanha de uma forma bem suave e tranquila, mesmo porque com os tempos modernos e a nova forma de fazer campanha, é possível abrir mão de parte de 50% desses recursos, talvez um pouco mais. Hoje se faz política nas redes sociais, redes sociais essa que é democrática, instantânea, acessível, rápida e custo zero. Mesmo porque 5 bilhões destinados para fazer política é uma tapa na cara da nação. Essa é a hora da classe política mostrar boa vontade, compromisso com a vida e com a coisa pública. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral comandado por Alexandre de Moraes. Nesse tempo de crise, de calamidade, o TSE de Alexandre de Moraes está reservando 20 milhões de reais para a contratação de jornalistas. E isso, certamente, é para fazer um trabalho de marketing, para limpar o nome do TSE que foi jogado no lixo graças às arbitrariedades de Alexandre de Moraes. Não sabendo ele que, mesmo contratando um batalhão de jornalistas por esses 20 milhões, e limpar a imagem do TSE no dia de hoje é quase que impossível. Se querem limpar a imagem do TSE, faça uma coisa: pega esses 20 milhões destinados para a contratação de jornalista e doa para o Estado do Rio Grande do Sul para trabalhar a reestruturação. Por último, senhoras e senhores, para finalizar meu comentário, para gerir todos os recursos que vão chegar dos mais diversos setores da sociedade, e Deus queira que chegue dessas instituições às quais eu mencionei, é preciso criar
em caráter de urgência e de maneira muito séria, um gabinete de crise para gerir e fiscalizar o destino dos recursos que vão chegar para aquele Estado. E esse gabinete de crise tem que ter os mais diversos atores da sociedade civil e das instituições públicas. Igreja Católica, Igreja Evangélica, Ministério Público, Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, representante da imprensa, enfim. É preciso que todos estejam emanados, compondo esse gabinete, um vigiando o outro, e todos vigiando quem vai gerir esses recursos lá na ponta. Não acredite que diante dessa tragédia, 100% dos brasileiros, quer seja ele cidadão comum ou homem público, estão tomados pelo espírito de humanidade. Tem muito oportunista vendo nessa tragédia uma chance de fazer sacanagem com o erário público. Fazer uma ponte, gastando o valor de 5, desviando, pilhando, roubando, enriquecendo. Basta ver que as empreiteiras que tendem a fazer esse trabalho são as velhas conhecidas do governo Lula, envolvidas com atos de corrupção. E que no coração desses empresários, que fazem parte da direção das mesmas, não bate no peito, batem na sola do pé. E que para eles, quanto mais miséria, melhor. Talvez fosse a hora agora de cobrar dessas empreiteiras uma contrapartida pelo mal que eles fizeram no passado recente, envolvidos em corrupção. E cobrar para esse trabalho de reestruturação, um valor que beirasse quase que a custo zero ou um valor que fosse dentro da realidade ou abaixo dele, nunca acima. A situação do Rio Grande do Sul é delicada, é uma situação jamais vista, e o que a gente vê é um cenário de guerra, um momento de excepcionalidade que requer uma medida excepcional. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.